E aí, pessoal, tudo bem, galera? Bom, agora eu vou resolver com vocês a prova de 2019, beleza? E galera, espero que vocês consigam perceber essa prova, entender a prova. Não foi uma prova que teve questões tão fáceis, teve algumas questões aí complicadinhas, mas nós vamos tentar resolver juntos e tirar as dúvidas que vocês possivelmente tenham, caso já tenham feito aí a prova, beleza? Então vamos comigo, eu vou resolvendo as questões com vocês e sinalizando características delas, comentários específicos de cada uma e, naturalmente, revisando o conteúdo, beleza? E vamos lá, gente. Bom, a gente vai fazer aí a sequência, né, das questões de acordo com a ordem da prova. Como já sinalizado aí para vocês aí na imagem, nós estamos aí com a questão 92 aberta, beleza? Galera, a questão 92, ela foi aí a 25ª questão, vamos dizer assim, né, na ordem de facilidade, né? Então, da primeira sendo a mais fácil, né, a 50 sendo a mais difícil, ela foi a 25ª, tá? Da prova, né? De biologia, ela foi a 10ª questão, né, mais acertada. Então, bora ver aí qual é o tema dela. Parece que é um tema um pouquinho difícil, mas a questão em si não é. Vocês vão ver comigo, ó. O 2,4-dinitrofenol é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons da mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser um perigoso pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Bom, então vamos lá, gente, olha só. O que o texto colocou para vocês, e eu vou explicar isso para vocês agora, é o seguinte. Lá na mitocôndria, se você estava atento aí à nossa aula, você vai lembrar disso? Existe a membrana da crista mitocondrial que separa a parte interna, né, que seria a matriz da mitocôndria, da parte externa, que seria um espaço intermembrânico. Tá? Que fica entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Tudo isso dentro da mitocôndria. O espaço que eu desenhei aqui, eu estou sinalizando com ele as proteínas. Então, por exemplo, a membrana, né? E as proteínas ficam posicionadas ao longo dessa membrana, beleza? Vê se você vai lembrar dessa história, ó. Eu contei para vocês lá na aula que o elétron, quando ele chega, né? Lembra que o objetivo da respiração celular é desmontar a glicose e capturar os elétrons que estão associados aos hidrogênios, uma vez que esses são os que têm energia, né, que foram energizados na fotossíntese. Esses elétrons são armazenados e eles são, né, trazidos para cá, ó, e são doados para essa proteína, a primeira delas, e o elétron ele vai pulando de proteína em proteína. Qual é o objetivo? O elétron carrega bastante energia. Elétron é uma forma de se transferir energia para as coisas. E quando esse elétron bastante energético vai passando de proteína em proteína, ele vai dando a elas energia para que elas realizem o transporte ativo do H+, que está na matriz, para fora dessa matriz. E a ideia é que esse H+, vá acumulando nesse espaço aqui de fora. Professor, por quê? Me lembra aí, tranquilo. No que o H+, vai acumulando lá fora, lembra que quanto mais uma coisa vai acumulando de um lado, mais ela quer voltar para o outro, porque lembra que o propósito da vida, não importa a ciência natural que você está estudando, é sempre a busca pelo equilíbrio. Se eu tenho muito de um lado, pouco do outro, é natural que o H+ queira retornar até que os lados se equilibrem. Logo, quanto mais H+ eu acumular do lado de fora, mais o H+ quer retornar. E dessa forma, existe aí uma energia que nós chamamos de energia potencial. O H+ querendo retornar. Aí o que a gente faz? A gente coloca uma proteína aqui no fim, que é um caminho de volta para ele. E através dessa proteína a gente deixa o H+ que está lá fora de fato retornar. E aí a energia potencial desse H+ é convertida em energia cinética, que é o movimento de retorno. Quanto maior a energia potencial, naturalmente maior será a energia cinética. Professor, certo, mas e aí? E aí que à medida que ele vai passando por essa proteínazinha que eu desenhei de amarelo, ela começa a girar na membrana, a energia potencial do H+, aliás, a energia cinética, né, que já é o movimento do H+, faz essa proteínazinha girar, e essa proteínazinha usa essa energia para juntar o ADP a um fosfato e assim formar o ATP. Logo, quanto mais energia potencial do H+ lá fora,
No final das contas, mais ATP você vai gerar. E é por isso que a gente acumula o H+. E é por isso que o elétron da glicose é importante nesse caminho que ele faz aqui pelas proteínas, fornecendo energia para que isso aconteça. Ou seja, se você for conectando as coisas, a energia que estava no elétron foi transferida de várias formas até chegar à formação do ATP. Bom, o que ele basicamente está te falando na questão é que esse medicamento, à medida que esse H+ é jogado para fora, esse medicamento faz o H+ voltar. E com isso, a mitocôndria vai tendo dificuldade em criar esse gradiente. Imagina, você coloca um H+, aí vem o medicamento e traz ele de volta. E aí você coloca de novo e traz ele de volta e coloca ele de novo. E com isso você está prejudicando criar o gradiente de H+, dificultando a criação dessa energia potencial, consequentemente diminuindo a energia que é transferida para a formação do ATP. Aí você produz menos ATP, mas aí o seu corpo precisa, e qual é a solução? Quebrar mais glicose, levar mais elétrons, transferir mais energia para tentar chegar ao ATP que você precisa. No final das contas, você vai ter que quebrar muito mais glicose para conseguir gerar a energia que você precisa. Mas espera aí, parece que esse é o objetivo, né? Se o objetivo do medicamento é ser emagrecedor, ele dificulta a sua formação de ATP para que você tenha que quebrar mais glicose, para que você gaste mais massa na forma de matéria, para que você assim consiga emagrecer. É isso que o remédio faz. E aí ele te faz a pergunta, ó, o efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao, né? Como opção na letra A, ele te diz obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Galera, não é pela obstrução da cadeia respiratória. A cadeia respiratória, que é a passagem dos elétrons pela cadeia de proteínas aqui, ela continua acontecendo. O que ele dificulta é que o H+ permaneça fora, devolvendo ele para dentro. Galera, esse item não foi um item tão fácil, né? Muita gente, talvez por não entender o texto, ou a situação, por ser um tema difícil, né? Acabou marcando, até te diria, foi o item mais marcado da questão, mais até que o gabarito. Letra B. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. Não, galera, não tem relação nenhuma com o ciclo de Krebs e ele não foi bloqueado. Letra C. Diminuição na produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato. Não, gente, não tem relação com acetil-CoA, que é um produto lá da glicólise, que é a primeira fase, está tudo concentrado na cadeia respiratória. E o texto deixou isso claro, então nós temos que buscar um item que vai de acordo com isso. A letra D diz inibição da glicólise, resultando em maior absorção celular de glicose sanguínea, não tem nada a ver com a glicólise, apenas com a cadeia respiratória. E a letra E diz redução na produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. E a letra E é o nosso gabarito. Menos H+ aqui fora, menor energia potencial. Consequentemente, isso vai refletir numa menor produção de ATP. E a única saída para que a produção de ATP aumente novamente e com isso a gente consiga o objetivo da célula com o ATP que ela quer, é gastando mais gordura, ácidos graxos, que não deixam de ser nutrientes para a célula. Galera, e esse é o gabarito da questão. Pessoal, deu para pegar? Não é uma questão muito fácil, é um tema complicadinho, está associado à nossa aula de metabolismo energético, beleza? Vamos seguir. Agora a gente vai para a questão 96, na sequência, né, a segunda questão da prova de biologia. Galera, essa questão foi a questão mais acertada de biologia nessa prova, e a segunda da prova, tá? Então esteve entre as questões que, pelo nível de acertos, né, foi uma das questões que a galera teve mais facilidade para fazer. Vamos ver do que trata e se realmente foi tranquilo assim. A esquistossomose barriga d'água caracteriza-se pela infecção do fígado e do baço causado pelo verme Esquistossoma mansoni esquistossoma. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo, do gênero Bionfalaria. São hospedeiro intermediário e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Tá? Então vamos lá, pessoal. Detalhe importante. Vocês vão perceber que essa questão mostra que doença nunca é um tema que você precisa ter conhecimentos aprofundados. Até porque existem tantas doenças que esse tema se torna quase impossível de você ter conhecimentos nesse nível, tá? Então, basicamente, é saber associar que aquela doença, no caso, é uma doença de verme, beleza? Mas isso ele te contou no texto. Saber associar como essa doença é transmitida. E nesse caso, nós chamamos a atenção lá na nossa aula de saúde para as doenças que são as principais das provas do Enem em geral, que são as de vírus, bactérias e protozoários. De vermes são mais restritas e geralmente quando
aparecem, elas vêm assim, descritas, né, como o texto mostrou, mas só para usar essa daí como exemplo, galera, nesse caso, essa doença funciona assim, ó. Você tem um organismo humano, tá? E, bom, aí o verme tá lá dentro do ser humano, certo? E aí o que que acontece? Quando o humano defeca, o verme, os ovinhos saem pelas fezes. Só que vamos lá, galera, essa é uma doença que ela está associada a algumas condições específicas. Se a pessoa viver, por exemplo, num local que o saneamento básico é adequado, dificilmente essa doença vai para frente. Porque uma vez que essas fezes vai para a rede de esgoto, ali o tratamento e tal vai fazer com que os ovos sejam eliminados. Mas vamos supor que a pessoa vive num local que não tem condições de saneamento, né? E que a pessoa acaba, vamos supor, defecando em rios, lagos ou em fossas que depois acabam tendo contato com rios. E de alguma forma esse ovo chega a um ambiente de água doce, rio e lago, tá? E é necessário isso acontecer para que a doença dê segmento. Então, vamos colocar aqui um rio, tá? Que seria o ambiente mais comum. E lá no rio, o ovinho eclode e sai de dentro do ovo uma larvinha chamada de miracídio. Essa larvinha miracídio ela é bastante específica, tá? Ela só consegue infectar um tipo de animal, um caramujo. Galera, caramujos são moluscos, tá? E não é um molusco qualquer, nem um caramujo qualquer, é um caramujo muito específico, existente aqui no Brasil, por isso que é uma doença endêmica, porque ela depende da existência desse caramujo para dar segmento, e quando o miracídio invade o caramujo, ali o miracídio desenvolve. Não faz reprodução sexuada, o que torna o caramujo o hospedeiro intermediário do ciclo. Mas à medida que o miracídio vai desenvolvendo e se torna uma larva mais madura, ele destrói os tecidos do caramujo e novamente é liberado na água na forma de larva cercária. Galera, as cercárias já são larvas natantes, larvas mais, vamos dizer assim, elaboradas, finas, lembram o formato até de um espermatozoide. E caso uma pessoa entre nesse rio e fique com a pele exposta ali, a cercária perfura a pele da pessoa e assim invade novamente o seu organismo. E aí a doença começa, entra, vai para o seu sangue, o verme transita pelo seu sangue, chega ao seu fígado e causa todo o problema dela e depois novamente é liberado pelas fezes. E aí vira o ciclo, né? Nós humanos somos o hospedeiro definitivo porque no nosso organismo o verme se reproduz sexuadamente. Bom, mas eu te expliquei isso apenas como revisão de um tema, né? Falar um pouco das doenças de verme, casos que nós não tratamos ali nas bases, né, de doenças e tal. Mas vamos lá para o que a pergunta quer de você. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá. Qual é a vantagem da vacina em relação ao tratamento? Observa que, no fundo, nem tem a ver com esquistossomose a pergunta. É basicamente você associar para que serve a vacina, né? Aí vamos lá, ele coloca para você, na letra A, impedir a penetração do parasita na pele. Vacinas fazem isso? Impedem que a doença entre em você? B, eliminar o caramujo para que não haja contato. Então o objetivo da vacina que você toma é a morte do caramujo? Letra C, impedir o acesso do esquistossoma especificamente ao fígado. Então quer dizer que depois de tomar a vacina, só seu fígado está protegido. O verme pode transitar em qualquer parte do corpo, mas só o fígado protegido? Letra D, eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. Então peraí, você quer matar o verme antes dele ter contato com você? Bom, vamos pegar esses 4 itens e vamos analisar uma ideia única, pessoal. O que uma vacina faz é fingir que aquele organismo está no seu corpo, e aí isso faz o seu sistema imune perceber os antígenos dele, que foram injetados com a vacina. No caso, o texto escreveu, né, que é uma proteína do verme, e aí sua célula de defesa, né, seus linfócitos. Lembra lá da nossa aula de saúde, hein? Que é a célula de defesa do sistema imune adquirido. Ao olhar para aquela proteína, usa aquela proteína como molde e cria uma versão complementar a ela chamada anticorpo, que é uma proteína que encaixa perfeito. Mas para encaixar perfeito, eu primeiro tenho que ver essa para criar esse anticorpo. Por isso eu tenho que ter essa primeira exposição. E agora eu tenho anticorpos em mim e células que sabem produzir esses anticorpos. O objetivo disso é, se um dia esse verme entrar em mim, eu já tenho uma defesa contra ele. E eu vou reagir contra ele agora tão rápido por já saber produzir o anticorpo, que vai ser uma defesa muito eficiente. Então, ou seja, o que ela faz?
Basicamente, é o que está descrito aqui na letra E. Elimina o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas, por já saber fazer o anticorpo. O caminho agora é rápido e eu vou combater esse esquistossomo ou qualquer coisa que seja, dependendo da vacina específica, né? No intuito de fazer aquilo ser destruído tão rápido dentro de mim que não dá tempo daquilo chegar a manifestar sintomas. E por isso muitas vezes a gente fica com a impressão de que nem chegou a pegar aquela doença de novo. Pessoal, deu para entender? Gabarito dessa questão, então, é a letra E. Beleza? Vamos seguir. Bom, galera, chegamos agora à nossa questão de número 99, que foi a quarta questão de biologia mais acertada da prova e a quinta da prova no geral, beleza? Bom, vamos ler, ver do que trata e, naturalmente, fazer nossas análises aí da questão. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista do impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60 como resultado dos testes nucleares resultados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares e, em razão da sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Bom, então, segundo ele, o estrôncio 90, pelas suas características semelhantes a cálcio, quando são absorvidas pelo organismo, provavelmente as células, ao confundir, né, naturalmente pela semelhança química, em termos de características, né, faz com que o estrôncio, né, substitua cálcio em suas participações no nosso corpo. Bom, baseado nisso, ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado? Galera, vamos lá. Qual a lógica da questão? Ele te deu a dica, né, no texto, no Enem isso sempre vai estar claro, o texto é sempre muito importante para a análise que você vai fazer da questão, que o estrôncio 90 é radioativo, causa problemas e tem suas semelhanças com cálcio e que no organismo isso se confunde e acaba substituindo o cálcio onde o cálcio tem o seu papel. Basicamente, a pergunta é, qual tecido isso vai ser notado? Naturalmente, seria em tecidos que têm a participação do cálcio de forma intensa e determinante em sua formação. E aí ele te dá como opção, na letra A, o tecido cartilaginoso, na letra B, o tecido sanguíneo, na letra C, o tecido muscular, na letra D, o tecido nervoso e, por último, na letra E, o tecido ósseo. E sua missão é identificar qual desses 5 tem o cálcio como participação determinante em sua formação. E a resposta seria o tecido ósseo. Então, provavelmente, né, o osso, né, gente, lembra que o osso é um tecido que armazena bastante cálcio, né, e que o cálcio é fundamental para a sua formação, sua rigidez e o seu papel, né? E dessa forma, se o estrôncio 90 acaba confundindo o nosso organismo, que utiliza ele ao invés do cálcio, então naturalmente o osso seria muito prejudicado nesse sentido, né? Então, com isso, a questão 99, gabarito, letra E. Chegamos à questão 102, certo? A questão 102 já trata pela primeira vez, de ecologia, vamos dizer assim, mais diretamente, né, na prova. E ela foi aí, de toda a prova, a sexta questão de biologia mais acertada e a oitava da prova. Vamos ver se ela foi mais fácil mesmo, ou se o tema favoreceu, se o texto favoreceu. Avalia comigo. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação D. Então, a grande pergunta é uma cutia roubar a semente da outra. Se a gente tivesse que determinar uma relação ecológica, né, qual seria? Primeiramente, vamos avaliar. São duas cutias, né? Uma cutia rouba da outra. Então, está dentro da mesma espécie. Seria uma relação intraespecífica. Talvez se você tivesse pensado nisso, isso já facilitaria um pouco a resposta que você vai achar. Porque quando você pensa em relações dentro da mesma espécie, e vamos lá, se uma está roubando da outra, naturalmente uma está saindo negativo nisso, né? Então é uma relação mais para aquele que rouba e menos para quem é roubado. É uma relação desarmônica. Galera, relações desarmônicas
intraespecíficas, em geral, se concentram em duas. Canibalismo, que é quando o animal mata o outro e come, que não é o caso, e competição. E se você tivesse chegado a esse raciocínio, talvez você nem precisasse ficar refletindo tanto, será que é isso, será que é aquilo? Você já teria direcionado de forma mais fácil. E realmente o gabarito é competição, que é a letra D. Bom, mas só para ter uma noção, sinfilia é uma relação que, embora com esse termo se torna mais difícil de lembrar, e talvez por isso usaram, né? Seria a ideia de esclavagismo. Escravizar, você se utilizar do trabalho do outro para ser beneficiado, certo? Predatismo, naturalmente, é você matar o outro para usar como alimento. Mas quando está dentro da mesma espécie, nós usamos o termo canibalismo. Parasitismo é quando duas espécies diferentes, uma muito menor que a outra, consegue estar dentro ou fora da outra, usando a outra como alimento, sem contudo matar a outra pela diferença de tamanho, e naturalmente as necessidades do pequeno não exigem a morte do maior. E comensalismo é quando duas espécies diferentes se relacionam, uma delas sai positiva e a outra fica zero, certo? E essa que sai positivo se aproveita do que a outra faz para conseguir alimento, tá? Então você não pode prejudicar o outro, mas acaba conseguindo seu alimento como consequência dessa relação. Então, pessoal, é uma competição, é uma disputa por alimento. Você quer esse alimento, eu quero também, eu roubo de você para eu ter, você não, e nós estamos disputando recursos, tá? Então, por isso, competição. Tranquilo? Questão 104, tá? Galera, essa questão agora já está entre as questões que foram, vamos dizer assim, mais difíceis, né? Foi a 14ª mais acertada de biologia, vamos considerar aí que foram ao todo 16 de biologia. 14ª foi uma das mais difíceis, então, né? 38ª da prova. Vamos ver se foi difícil assim, ou talvez as pessoas tentaram ver coisas difíceis demais, onde o caminho poderia ter sido fácil, ó. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, né, um açúcar de cadeia longa, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, que são pequenos, né, e naturalmente podem ser utilizados na fermentação por micro-organismos, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados que não foram extraídos no processo. Então, galera, basicamente o que ele fala é que na produção do café é gerado muito resíduo, né? E que esse resíduo muitas vezes acaba sendo utilizado como fertilizante, ou seja, você enriquece o solo com o próprio resíduo. Como? Jogando essas coisas que tem a pectina, que tem sacarídeos pequenos e que tem também, como ele coloca, os alcaloides, que são compostos aminados. Aí ele te pergunta, esse resíduo contribui para a fertilidade do solo? Como é que esse resíduo é importante para a fertilidade do solo? Por quê? Bom, naturalmente você vai ter que focar nas informações que ele te deu, as coisas presentes, para ver qual item bate com alguma verdade em relação a isso, né? Bom, eu vou começar lendo da letra E, tá? Só para fazer sentido a nossa análise, em que ele diz: apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Galera, em momento nenhum ele falou que essa cafeína é um resíduo que vai impactar de alguma forma negativa, e como a cafeína seria negativa para o crescimento das outras plantas. De onde eu tiraria esse embasamento? Ele não tem sentido. A letra D. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Mas por que elevaria o pH do solo? Da onde eu tiraria um composto, né? Eu acredito que quem errou essa questão acabou muitas vezes viajando muito nesse item, porque provavelmente deve ter pensado, de alguma forma a mina pode dar origem à amônia, e com isso começou a tentar achar alguma relação com o pH, e muitas vezes a questão está num sentido mais direto e mais óbvio do que parece. Esse item não é o gabarito, mas foi o item mais marcado por quem fez a prova, tá? E a letra C. Melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Depois da letra D, esse foi o gabarito mais marcado. Mas vamos lá, como é que a pectina, sendo um polissacarídeo, vai melhorar a compactação do solo? De que forma um carboidrato tem essa relação? Bom, talvez alguém já pensou que o fato da pectina ser um polissacarídeo, né, fez com que fosse criada uma massa que deixou o solo mais compacto. Mas também não tem muito sentido, nem tem muito embasamento para isso, tá? E a letra B fala que promove o deslocamento de alumínio, que é tóxico. Bom, não existe relação nenhuma do texto com isso, você teria que tentar viajar bastante em alguma coisa específica que você leu, que te fizesse tentar relacionar as coisas, mas não há ligação nenhuma com o deslocamento de alumínio, tá? E que só é tóxico em quantidades exageradas, tá?
E a letra A, que é o gabarito da questão, diz que possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Galera, vamos lá. Quando algo morre, esse algo passa por uma decomposição, né? Pensa comigo assim, a decomposição ela é muito importante para o equilíbrio do ecossistema. Por quê? Galera, pensa que o mundo é como se fosse um grande Lego, tá? Em que as pecinhas são os átomos e que a forma como as pecinhas se ligam formam moléculas. Agora vamos pensar que esse número de átomos, que esse número de pecinhas é fixo, que eu te dei um conjunto fixo de unidades e te falei, monta um mundo aí. Aí de repente você montou ali uma árvore. E aí um dia eu te falo, ó, essa árvore morreu. Mas se você apenas deitar essa árvore fingindo que ela está morta, as peças que formam essa árvore não são disponibilizadas de novo. Aí eu te pergunto, como é que você vai criar um novo ser? Se você não tem peças mais, se você já usou todas, se todos os átomos estão comprometidos na formação de um ser. A única forma de um novo organismo ser criado e do mundo continuar ciclando a vida é, quando um ser morre, todas as peças que formam ele têm que ser desmontadas, para que elas possam ser remontadas de formas diferentes na formação de um novo ser. Pensa que o mundo é mais ou menos isso, e que quando um ser morre, a ideia é que os átomos sejam disponibilizados de novo, e é basicamente isso que é enriquecer o meio ambiente, para que você tenha peças para a montagem de um novo ser. Se faltar uma peça, naturalmente você não vai conseguir criar, e é por isso que um ambiente pode ficar esgotado, sem peças para montar novos seres. Lembrando, as peças são os átomos. Bom, se o café deixou resíduos e você deixa o resíduo ali fertilizando, a degradação desses resíduos vai enriquecer o solo, né? Como ele falou, ó, esse resíduo contribui para a fertilidade. Por quê? Porque ele é degradado, as peças que formam esse resíduo são disponibilizados. Por exemplo, os polissacarídeos são compostos que têm carbono, hidrogênio e oxigênio. Naturalmente, quando eles são degradados, eles enriquecem o solo, como o item A fala, com carbono. E os alcaloides são compostos aminados. Compostos aminados são compostos que têm nitrogênio e hidrogênio. Quando são degradados, disponibilizam nitrogênio para o ambiente. Lembrando que nitrogênio é um nutriente bastante limitante. E quando falta nitrogênio, os organismos não conseguem desenvolver ali, porque falta uma peça muito importante. Por isso que essa reciclagem do nitrogênio é extremamente importante. E era basicamente esse o pensamento da questão. Ou seja, pessoal, eu acredito que era um pensamento às vezes mais simples do que o pensamento do que as pessoas tiveram, que levaram a gabaritos como a letra D, por exemplo, né? Que nessa questão 104, a letra D e a letra C que foram mais marcadas, tá? Bom, mas é isso, e aí vamos seguir para as outras questões. Vamos agora para a questão 105, tá? Que foi a 7ª mais acertada de biologia e a 9ª da prova de ciência da natureza. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do ou da. Galera, vamos lá. Passo importante na interpretação dessa questão. Segunda questão, o tema é alimentos orgânicos, né? E o ponto principal de um alimento orgânico é você garantir com esse selo orgânico para as pessoas que não tem hormônios externos, não tem agrotóxicos, não tem químicos que possam, de alguma forma, agregar coisas negativas ao alimento e que possam ser ingeridos por você e te fazer algum mal. A ideia é que você tenha a garantia que ele foi trabalhado de forma natural, cresceu naturalmente e nada foi acrescentado que você tenha que se preocupar com isso, né? Bom, então vamos supor, se eu estou produzindo meu alimento ali orgânico, né? E uma praga está comendo a minha plantação. O que eu posso fazer? Vou usar um químico, um agrotóxico? De forma alguma. Ele deixaria de ser orgânico. Então vou ter que pensar em outra estratégia. A pergunta é exatamente isso. No sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos, que seria a praga, né? É manejado por meio, nesse sistema orgânico. Qual seria uma alternativa para lidar com essa situação? Bom, de acordo com a letra A, seria a prática da adubação verde, que seria você enriquecer ali o solo com certos nutrientes específicos que caracterizam a adubação verde. É a adubação do solo que vai matar os insetos? Letra B, emprego da compostagem, que é você pegar o lixo orgânico, né, que está sendo parcialmente degradado e usar esse lixo para agregar fertilização ao solo. É esse o ponto, fertilizar o solo com compostagem, degradando resíduos vegetais dele, que vai eliminar insetos. Letra C, controle da irrigação do solo. Letra D, utilização de predadores naturais. E a letra E, uso de sementes inoculadas com risóbio.
Pessoal, só para garantir, Rhizobium é um gênero de bactérias que ajuda a fixar nitrogênio na sua forma gasosa em amônia. E assim enriquece o solo com nitrogênio na forma de amônia. Mas, galera, não podemos perder o foco da pergunta. A questão é, como é que no sistema orgânico de produção lidamos com insetos que funcionam como praga? E a resposta é a letra D de dado. Você utiliza predadores naturais que se alimentam desses insetos. Você coloca os predadores naturais que, por ser predador especificamente do inseto, não vai fazer mal para a sua plantação, nem para qualquer outro ser vivendo ali, e a ideia é que ele seja extremamente específico para eliminar aquela praga. Quando isso acontece, pessoal, nós damos até um nome para isso. Nós chamamos isso de controle biológico. Você está usando um ser vivo para controlar uma praga que está prejudicando a sua plantação. E é exatamente o que a letra D fala e é a única resposta para a pergunta que foi feita. Tranquilo? Galera, chegamos à nossa 7ª questão de biologia da prova, né, na sequência. Mas vamos lá, deixa eu te dar uma informação importante. De todas as questões de biologia, essa que nós vamos fazer agora foi a questão que mais foi errada, vamos dizer assim, né? Ou seja, em teoria mais complicada por quem fez a prova. Pra você ter ideia, das 50 questões de ciência da natureza, essa foi, em termos de acertos, né, da primeira para mais difícil, ela foi a 49ª, ou seja, a penúltima da lista, né, consequentemente, a segunda mais difícil da prova, né? Só para vocês terem uma noção, dos 5 itens, os 4 que não são gabarito foram mais marcados do que o gabarito. Isso é uma coisa muito difícil de ver acontecer, né? Então, ou seja, o item que é o gabarito foi o menos marcado por quem fez essa prova. Agora, será que foi tão difícil assim, né? Ou será que foi uma dificuldade na interpretação da questão? Vamos ver junto, né? Com base nos experimentos das plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Bom, pessoal, basicamente é um texto que fala sobre genética, né? E que ele fala que a segregação independente é cada gene, cada característica que um ser tem, na visão que Mendel teve, e que a gente conhece hoje que é verdade para a maior parte dos organismos, né, que são diploides, você recebe um conjunto de genes da sua mãe e um conjunto de genes do seu pai idênticos. Você recebe um genoma completo de um genoma completo do outro. Tem uma galera que a gente falou na nossa aula de metabolismo do DNA. Então, qualquer dúvida, volta lá e assiste essa parte também, tá? E com isso nós temos sempre dois genes que falam da mesma característica, e é basicamente a interação entre esses 2 genes que vai determinar a característica que a gente vai manifestar. Se um é dominante, se o outro é recessivo, se os 2 dominam juntos, né? E o Mendel diz que a gente tem 2, mas que na formação dos gametas eles se separam, e a gente acaba mandando apenas um. E essa é a segregação que ele estava falando, né? A separação dos genes. Você nunca manda os 2 que tem, apenas um deles, né? Bom, e basicamente o texto falou isso. Agora vamos ver a pergunta. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Por que os genes nem sempre se segregam de forma independente? Por que isso nem sempre é verdade? Bom, essa é a pergunta. A letra A diz que a distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Pessoal, de forma alguma. Não é o gene ser dominante ou recessivo que vai fazer esse ir e o outro não ir. A célula não tem esse conhecimento. Nós é que pela expressão do gene, nós humanos, interpretamos o caso e falamos, isso daqui é dominante, aquele é recessivo. Mas para a célula isso é indiferente. Então ela basicamente sabe que tem 2 e ela tem que mandar um deles, não importa qual. B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Então, o segundo item, os organismos, né, como um todo, nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Pessoal, esse item não faz muito sentido, né? O organismo tem que herdar cada um dos genes dele de cada um dos genitores. Isso é uma obrigação. Então, peraí, esse gene tem que vir de um dos meus genitores e o outro do outro genitor. Não tem como um genitor mandar 2 e o outro mandar nenhum. Seria uma combinação que não faz sentido para a genética e para a reprodução. A letra C diz, as alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Galera, a segregação dos cromossomos, alterações cromossômicas podem levar a erros.
De fato é possível. Se você tiver herdado uma síndrome onde você tem 3 cromossomos e quando deveria ter 2, naturalmente quando você for formar gametas tendo 3, vai acabar que você vai formar um gameta com 2, o outro com 1, mas nem toda alteração cromossômica leva a isso. Às vezes a alteração cromossômica é um cromossomo que tem um pedaço a mais, um pedaço a menos nele, e unitariamente ele continua sendo 1. Então na hora de separar você vai acabar separando um para um lado, um para o outro. Talvez esse tenha sido o item aí mais difícil de enxergar a questão, se você interpretou certo esse item, existia formas de pensar que esse item é um gabarito, mas ele não contempla todas as situações, tem situações que envolvem o caso descrito, né, o item descrito, que não respondem à pergunta que foi feita. Por isso ele não pode ser o gabarito. A letra D diz que os genes localizados fisicamente próximos do mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. E a letra E, o cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer de junção na primeira fase da meiose. Galera, o cromossomo contém 2 determinados genes, o que ele diz de junção é, os cromossomos duplicam, né? E o natural é você separar as cópias e mandar uma cópia para cada célula. Segundo ele, pode ser que não ocorra essa disjunção e o cromossomo seja mandado duplicado inteiro para um lado e o outro lado recebe nada. Isso é possível? É. Mas não é por isso que a ideia do Mendel de que os genes sempre se separam de forma independente, não é por isso que ela nem sempre é verdade. Existe um motivo natural que independe de um erro cromossômico, que independe de um erro de junção, que torna essa afirmação nem sempre verdadeira. E qual é o motivo, professor? Te explica agora. Ó. Pensa comigo o seguinte. Nós temos, em média, aí, 30 mil genes como seres humanos. E temos, ao todo, 46 cromossomos. Então você vai imaginar que quando a gente representa um cromossomo, ó, tá aqui um cromossomo, certo? Aí eu mostro para vocês que nessa posição tem um gene A. Agora vamos lá, esse cromossomo carrega só o gene A? Com certeza não. A média é que cromossomos carregam milhares de genes dentro de um só. Então junto com esse A, vamos lá, vamos colocar aqui o par do cromossomo. Vamos dizer que esse aqui é o cromossomo 1, logo aqui é o outro 1 que você tem. Se aqui tem um A, aqui na mesma posição também tem que ter um A, que pode ser outro Azão ou pode ser uma versão dele Azinho. Vamos supor que aqui seja um Bzinho e que do lado de cá tem um Bzinho, e que daqui tem um Czão e aqui tem um Czinho, e aqui tem um Dzão e aqui tem um Dzão também. Ou seja, vários genes estão enfileirados ali. Quando nós estamos estudando casos, a gente em geral escolhe os genes que nós queremos analisar. E aí vamos supor que em um outro par de cromossomos, como é esse aqui, ó, par 2, tem aqui um gene Ezão e aqui um gene Ezinho. Aí eu viro para você e te falo o seguinte. Imagina que uma questão te pede para analisar esses 2 genes aqui, ó. Imagina que você está analisando uma característica que é determinada pelo A, Azão e Azinho, e que é determinada pelo E. Percebe que o fato deles estarem cromossomos distintos, eles são fisicamente independentes? Na hora que você mandar esse 1, você está mandando o Azão. Aí vamos supor que por acaso você mandou para o mesmo gameta esse 2 aqui, aí você mandou o Ezinho. E o gameta que você formou de forma independente ficou Azão e Ezinho, mas poderia ser Azão e Ezão, ou também Azinho e Ezão, ou Azinho e Ezinho. Percebe que essas combinações elas podem ser aleatórias e elas têm a mesma probabilidade de ocorrer? Foi isso que Mendel viu, foi isso que Mendel falou. Agora o Mendel, o que o Mendel, vamos dizer assim, por que a ideia dele não foi tão completa? Porque o Mendel não via esses casos aqui, ó. Vamos supor que eu estou analisando uma característica determinada pelo Azão e o Azinho, né, pelo A, e também pelo C. Mas espera aí, A e C são genes diferentes, falam de coisas diferentes, mas estão no mesmo cromossomo. Dessa forma, se eu mandar esse cromossomo, eu estou mandando o Azão e o Czão juntos. E se eu mandar esse cromossomo, eu estou mandando o Azinho e o Czinho juntos. E aí, a chance de eu combinar o Azão com o Czinho ou o Azinho com o Czão é praticamente impossível, porque eles estão fisicamente presos, né? Isso se chama genes ligados, ou linkage, que foi justamente os casos genéticos que Mendel não viu. E principalmente quando os genes estão muito próximos, maior ainda é a chance deles não se separarem. Porque quando eles estão mais distantes, existe ainda a chance de ocorrer o crossing over, que recombina os cromossomos e misturar os genes, mas quanto mais próximos, menor é a chance disso acontecer. E o gabarito da questão é a letra D, por esse motivo, que fala: os genes localizados fisicamente próximos, no mesmo cromossomo, tendem a ser dados juntos porque eles estão fisicamente ligados. E é exatamente isso que é diferente do que Mendel falou, tá? Então, pessoal, esse é o gabarito. E aí, o que vocês acharam? Foi de fato difícil? Com a questão de interpretação, essa foi a questão de biologia dessa prova, mais complicada, né, pelos acertos, né, das pessoas que fizeram a prova naquele ano. Beleza? Vamos seguir. Bom, essa questão diz assim: na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos.
sendo caracterizado pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Bem, gente, deixa eu pegar aí um caso. O HIV é um retrovírus. O que seria um retrovírus? Observa só o normal, tá? Ó, o normal é nós usarmos o DNA como fonte, vamos dizer, básica da informação genética, que fica armazenada no núcleo, né, por ser mais estável, e através de um processo chamado transcrição, que nós discutimos lá na nossa aula de metabolismo genético, a gente acaba criando uma molécula de RNA, que é como se fosse uma cópia transitória do DNA que vai durar por algum período, e quando você precisar dela de novo, você copia de novo, e esse processo se chama transcrição, tá? Transcrição. Então, se isso é uma transcrição, deixa eu te contar um caso. O HIV, assim como outros retrovírus, são vírus de RNA. Mas o mecanismo deles faz com que eles tenham que ser convertidos a DNA quando eles entram na célula. E assim como o DNA, eles conseguem se alojar no nosso núcleo, ligado ao nosso DNA, e por ali permanecem. E assim está, inclusive, um mecanismo bastante difícil de lidar com o vírus. Percebe que o que ele tem que fazer é o contrário? E se de DNA para RNA se chama transcrição, de RNA para DNA eu vou chamar de transcrição reversa. Logo, a transcrição reversa depende de uma enzima exclusiva desses vírus, chamada de transcriptase reversa. E os vírus que possuem a transcriptase reversa são por isso chamados de retrovírus e pertencem à família Retroviridae. Bom, na nossa espécie a gente basicamente tem que preocupar com um só, muito importante, que é o HIV. Bom, agora vamos lá. O texto foi sobre os retrovírus. Aí ele pergunta: que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Bom, essa questão, gente, a questão 110, ela foi a 19ª questão mais difícil da prova e a 12ª de biologia, ou seja, ficou ali já entre as mais complicadinhas, né? E vamos ver se as pessoas conseguirem entender a ideia do gabarito dela, tá? A melhoria dos métodos de controle de vetores desses vírus. Como o texto falou, gente, são vírus que em geral não têm vetores, que são muitas vezes transmitidos diretamente de uma pessoa para outra. Lembra que vetor é quando você tem um ser que tira a doença desse e leva para o outro, agindo como um vetor, conectando os dois, né? Como o mosquito faz ao transmitir dengue, febre amarela, malária, né? Não é o caso, né? Letra B, fabricação de soros mutagênicos para o combate desse vírus. Então, peraí, você cria um soro que vai gerar mutações e ao gerar mutações combate o vírus. Galera, para começar, 2 erros. Um conceitual. Soro não é uma coisa mutagênica. Soro é basicamente um conjunto de anticorpos que luta contra o ser. Não é algo mutagênico. E pensa pelo caráter terapêutico. Você acha que tomar uma coisa mutagênica é uma vantagem? Ah, professor, é porque ele vai lá no DNA e destrói o DNA do vírus. Mas como que esse remédio vai selecionar o que é DNA do vírus e o que é seu? Você percebe o risco de o seu DNA ser alterado e danos, mutações sérias gerarem problemas irreversíveis para você? Não faz sentido, não é vantagem. Letra C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Galera, essa não é, vamos dizer assim, uma alternativa muito efetiva e direcionada para esse tipo de vírus. Isso, na verdade, é uma forma de prevenção, de lutar contra qualquer doença. Então, não é algo no sentido de da gente ter evoluído no tratamento dessa doença. A letra D diz produção de vacinas que evitam a infecção de células hospedeiras. Galera, a vacina realmente seria uma forma de lidar com qualquer doença da mais efetiva possível. Mas tem um erro conceitual nesse item. Ao ser vacinado, nós não evitamos que as células sejam infectadas. A vacina cria anticorpos no seu organismo que te ajudam a lutar contra os vírus que estão em você, mas não evitam que o vírus consiga entrar na célula ou que qualquer parasita consiga entrar na célula. Ele só vai tentar evitar a evolução da infecção, que esses parasitas continuem em você. Esse gabarito, embora errado, foi o mais marcado dessa questão, tá? E a letra E, que é o gabarito oficial da questão, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Pessoal, se esses são retrovírus, medicamentos que lutam contra eles são chamados de antirretrovirais. E o mais eficaz, em geral, são medicamentos que bloqueiam essa enzima aqui, ó, transcriptase reversa. Se a transcrição reversa não acontecer e o DNA não for formado, o vírus não consegue dar seguimento no ciclo dele. E é basicamente os medicamentos que a gente chama de coquetel, que são utilizados contra o HIV.
todos eles têm como foco principal exatamente bloquear a ação dessa enzima. Beleza? Vamos lá. Bom, chegamos à nossa questão número 112, galera, que foi a 11ª mais complicada da prova e a 8ª de biologia. Então ficou ali, vamos dizer assim, dentro da biologia como uma das intermediárias. Observa que a questão aí está um pouco mais compacta, porque ela é longa, né, com muita imagem e tal, mas vamos tentar ler. Qualquer coisa amplia aí um pouco e enxerga junto comigo, ó. Questão 112, então, né, vamos fazer juntos, só determinar aqui uma cor, ok? Vamos lá. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, o quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Bom, então ele mostra aí o desenho de um fosfolipídio, né, pessoal? Só para criar uma noção do que ele está falando, nós controlamos a fluidez da nossa membrana compondo os nossos fosfolipídios. Ó, na representação é o seguinte, essa cabeça representa o fosfato e as caudas, que eu vou representar aqui, ó, 1 e 2, são os ácidos graxos que compõem o fosfolipídio. Bom, os ácidos graxos, quais nós usamos na composição deles, depende de quais ácidos graxos você come. Pessoal, a nossa dieta, ela muitas vezes, acho que a gente tem uma visão um pouco deturpada dela, porque a gente pensa assim, você se alimenta bem por quê? Para emagrecer ou para engordar. Quando, na verdade, você tem que pensar na qualidade das coisas que você come. Pensa comigo assim, tudo que você é resultado das coisas que você come. Formar suas células é resultado das coisas que você come, dos nutrientes que você ingere. Então, quer formar células com qualidade, coma coisas com qualidade, né? E o seu corpo, naturalmente, é só o que ele tem para usar, é o que você oferece para ele. Então, o que a questão está colocando é que se você ingere ácidos graxos de determinadas características, suas células vão acabar usando aquilo para montar suas membranas. E vamos supor que você usasse um ácido graxo, ó, assim, pequeno e reto, ou talvez mais longo e reto. E ele está colocando que isso influencia na fluidez, porque, galera, pensa assim, é como se as cadeias carbônicas, né, tivessem seus elétrons ali, e querendo ou não, gente, moléculas têm seus potenciais elétricos, mais negativo ou mais positivo. Se você deixa duas cadeias mais próximas, elas interagem mais eletricamente. Imagina que uma funciona como um ímã e trava a outra, e a sua membrana fica rígida. Quando você tem, ó, uma cadeia mais reta e uma outra mais aberta, esse distanciamento entre elas cria entre elas uma conexão menor e elas se tornam mais fluidas. E a sua membrana, os fosfolipídios, conseguem se mover nessa fluidez, deslocar, mudar de posição. E isso é fundamental para a função da membrana. Por isso é importante que nós tenhamos essas cadeias de ácidos graxos que fazem a curva através de ligações duplas, que são chamadas de insaturações. Então, uma cadeia insaturada é uma cadeia que tem uma ligação dupla, como essa que eu mostrei aí na curva, né? Aí, vamos lá, ele mostra uma representação simplificada de um fosfolipídio, como a gente estava desenhando, e te diz, assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas em 1, 2, 3, 4 e 5, que seriam bicamadas formadas por lipídios compostos por ácidos graxos diferenciados, né? Aí ele pergunta, qual das bicamadas lipídicas apresentadas, né, possui maior fluidez? Então, galera, basicamente a pergunta, né, é qual, né, pensando aqui na estrutura do fosfolipídio, qual dentre as cadeias mostradas tem maior poder, maior potencial de fluidez? Galera, vamos lá. Pelo que foi mostrado, o que você marcaria? Seria a cadeia 1? Seria a cadeia 2, 3, 4 ou 5? Galera, a resposta da questão 112 é a letra B, seria a 2. Professor, mas por quê? Observa que todos os fosfolipídios têm cadeias insaturadas e essas cadeias insaturadas criam distanciamentos entre eles que permitem a eles fluidez. Mas o 3 tem também. Tem, mas percebe que o 3 tem cadeias saturadas também. Então, esses saturados tornariam a membrana mais rígida. E o mesmo é verdade na 5. Ó. Você tem aqui fosfolipídios que são apenas saturados, o que diminui a fluidez da membrana. Na 2 você só tem insaturados e com certeza por isso é uma membrana mais fluida. E o gabarito então é B por esse motivo. Beleza, gente? Vamos seguir.
Bom, pessoal, chegamos aí à questão número 115, vamos ler a questão juntos, né? Essa foi a segunda questão mais acertada de biologia, a terceira da prova. Logo, foi uma questão que, pelo nível de acerto, foi uma questão considerada aí fácil, né, dentro do contexto. Então, bora lá. Algumas toneladas de medicamento para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte da sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres, né? Bom, galera, levanta um problema muito real hoje na nossa realidade, que os medicamentos que nós usamos acabam sendo eliminados do nosso corpo, né, pela urina principalmente, e à medida que eles estão acessíveis ao ambiente, afetam a vida dos outros, né? Querendo ou não, nossos organismos são muito parecidos, então, às vezes o anti-inflamatório que você toma, se ele for absorvido por um outro animal, vai ter um efeito e tal, né? E o pior, gente, nem todos eles, você fala, professor, mas se a água for tratada? Aí é que tá, nem todos eles são depurados, mesmo com a água tratada. Um caso muito comum que a gente vive hoje até hoje não existem formas de tratamento para se tirar da água hormônios femininos, como estrógeno. E vamos pensar assim, né? Hoje, assim, as mulheres usam bastante, né, pílulas contraceptivas. E essas pílulas, muitas vezes, têm doses hormonais altíssimas. E aí, como é que esse hormônio sai do corpo da mulher que usou? Através da urina. Da urina vai para a rede de esgoto. Da rede de esgoto volta para o ambiente. E se a gente não conseguir tratar, ele vai só acumulando, acumulando, acumulando. E, galera, o hormônio feminino que age nas mulheres também age nos outros animais, nos outros cordados. Então, por exemplo, caiu num lago, vamos supor isso. Aí os peixes que vivem lá vão ser afetados. O ciclo reprodutivo das fêmeas, os machos não vão se desenvolver bem, enfim. Fora que quando essa água for reutilizada, as pessoas que vão ingerir vão acabar tendo esse hormônio inserido na água que vai afetar o corpo dela também. Então é basicamente sobre esse tema, né, que a questão trata, e vamos ver aí o que ele quer, né? Ó. A pergunta é: qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos resíduos, nos recursos hídricos? Então, qual ação pode diminuir a presença, né, desses fármacos nos ambientes hídricos, né? De acordo com a letra a utilização de esterco como fertilizante na agricultura. Gente, esterco são fezes animais, né? Como que isso diminuiria os fármacos presentes no solo e na água? Não faz muito sentido, né? Letra B. Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Então, coletar mais esgoto vai diminuir os resíduos? Não faz sentido, você talvez esteja apenas aumentando a coleta e, consequentemente, aumentando a coleta de resíduos, né? Letra C. Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. Então jogar no lixão é a solução? Nem sempre, né, galera? Até porque o lixão é um acúmulo ali desordenado de lixo e, vamos supor, se o fármaco está lá, quando chover e aquele fármaco for diluído, ele vai infiltrar na terra e vai começar a contaminar os lençóis freáticos da mesma forma. Letra D. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Já volto nessa. Letra E. Reuso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Então sobrou aquele lodo cheio de resíduo. É só colocar na agricultura que está resolvido? Não, vai ser absorvido pelo solo, vai chegar ao lençol freático. Não é solução. Galera, o gabarito só pode ser a letra D. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Desenvolver técnicas novas que permitam que esses fármacos sejam depurados, sejam eliminados e não contaminem mais, né, os resíduos, né, os efluentes e os recursos hídricos. Então nós precisamos disso, de novas tecnologias, de novos recursos de tratamento para conseguir de fato eliminar aquele resíduo. Então com isso o gabarito dessa questão só pode ser a letra B de dado. Beleza? Então vamos para a próxima, gente. Percebe, né? Estamos indo bem, tá dando tudo certo. Ó, se imagina dessa forma, gabaritando o seu próximo Enem. Beleza? Estamos indo bem, vamos continuar, fechar essa prova. Bem, gente, essa questão 118 é a questão que foi a terceira mais acertada de biologia, a quarta da prova. Então configurei entre as questões de biologia mais fáceis, vamos dizer assim, né? E vamos ver se realmente foi. Tem termos aí que eu sei que confundem um pouco. Vamos fazer juntos, ó.
Na piscicultura, costumam-se usar larvas de artêmia, um crustáceo, né, para alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de... Galera, pensa comigo na condição que ele fala. Ó, primeiramente, deixa eu só definir um termo para vocês. Quando você fala que uma coisa tem tropismo, você quer que ela dizer que ela é direcionada, tá? Por exemplo, se fala muito isso em planta, né? As plantas crescem procurando sol. Então, o tropismo, o direcionamento das plantas é na direção do sol. Por isso se chama fototropismo. Direção da luz, fototropismo. Quando você fala positivo, é como se você estivesse reforçando a ideia. Ó, ela tem um crescimento a favor da luz. Fototropismo positivo. Se fosse contra a luz, seria fototropismo negativo. Negativo diria que o tropismo é o contrário. Fototropismo ao contrário. Pegaram a ideia? Vê se faz sentido então. Essa questão 118, então, ele fala que as artêmias, as larvinhas, nadam em direção da lâmpada, ou seja, em direção da luz. Gel é terra. Elas nadam para o sentido da terra? Sentido da gravidade? Não. Elas nadam no sentido da água? Não faz sentido, porque elas estão na água. Seria todos os lados, né? É a temperatura que guia o direcionamento delas? É um gradiente químico de algo que cria o direcionamento delas? Não. O direcionamento delas é a favor de uma luz que, como ele fala, uma lâmpada branca fluorescente. E se elas nadam a favor dessa luz, então é um fototropismo positivo, o que torna o gabarito a letra B de bola. Bem, gente, chegamos à questão 121, tá? Que foi aí a questão, né, a 15ª mais acertada da prova, de 50, né? E de biologia ela foi a 9ª, tá? Então foi meio que ali, vamos dizer assim, intermediário, né, em termos de dificuldade. Bom, essa questão tem relação com o tema que a gente discute na aula de fisiologia humana, tá? Então, de repente, volta lá nessa parte respiratória e aí você vai ter um embasamento dela, mas de qualquer forma a gente vai revisar aqui juntos, né? Olha só, a eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e o seu uso considerado doping, tá? Bom, gente, só para deixar isso claro, a gente em geral fala desse hormônio quando a gente vai falar de aclimatação para altitude. Por quê? Quando o seu rim, ao filtrar o seu sangue, percebe que o seu nível de oxigênio está baixo, para tentar tornar mais fácil para o seu corpo adquirir oxigênio, o rim começa a liberar esse hormônio, chamado, vou colocar ele aqui embaixo, galera, porque eu vou ficar sem espaço, tá? Ó, eritropoetina. O nome eritropoetina sugere um hormônio de caráter proteico, uma proteína, que promove a poese, que é produção, de eritrócitos. Eritrócito, eritro é vermelho, tá? Cito é célula. Eritrócitos são células vermelhas, significa hemácia. Então, a proteína que estimula a produção de hemácias. Consequentemente, você passa a produzir mais hemácias e mais hemoglobina. E com mais hemácia e mais hemoglobina, você aumenta a sua capacidade de capturar o oxigênio que passa pelo seu pulmão, certo? Então esse é o ponto, esse é o objetivo do processo. E assim a pessoa se torna mais capaz de viver no local que tem menos oxigênio. Professor, mas por que usavam isso como doping? Ainda usam, né? Porque na atividade física, lembra que o oxigênio participa da respiração celular. E com mais oxigênio, você aumenta a cadeia respiratória, porque o oxigênio pega o elétron com maior velocidade e aumenta a eficácia, né, da cadeia respiratória. E assim aumenta a produção de ATP. Então os atletas, né, geralmente a limitação de um atleta é, na atividade física muito intensa, o oxigênio esgota. E aí ele precisa naturalmente de mais oxigênio para aumentar a eficácia da atividade dele. E aí, naturalmente, a eritropoetina, para aumentar a hemácia e a hemoglobina, vai tornar isso mais possível. E naturalmente esse atleta vai ter uma diferença. Mas não deixa de ser um doping, né, gente? Porque a pessoa em geral está forçando isso a acontecer de forma não natural. Bom, então a questão é, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... acredito que eu já entreguei meio que a resposta para vocês, né? Então, está relacionado a quê? Letra A, lipídios para o aumento do gasto calórico, é isso? A eritropoetina aumenta o número de lipídios no seu sangue?
Letra B, ATP para aumento da síntese hormonal. Ah, então a eritropoetina te dá mais ATP e te permite criar mais hormônios, e com mais hormônios você tem uma vantagem? Não é sobre hormônios, né? A letra C, oxigênio para aumento da produção de ATP. Aí sim, a eritropoetina, ao aumentar o nível de hemácia hemoglobina, permite a você carregar mais oxigênio. Consequentemente, com mais oxigênio, você aumenta a sua produção de ATP. O gabarito C é o gabarito certo. Letra D, proteínas? Não aumenta o transporte de proteínas. E a letra E, vitamina C? Também não. Então não tem. E basicamente você tinha que saber associar que a eritropoetina aumenta a hemácia hemoglobina e aí isso aumenta o transporte de oxigênio. Bom, pessoal, chegamos à questão 126, tá? Foi a 7ª questão mais acertada da prova e a 5ª de biologia, tá? Então estava aí na lista das 5, vamos dizer assim, né? Top 5 das mais fáceis, né? Mas será que é? Bom, geralmente quando você vê uma questão com gráfico, já explora de você habilidades de interpretação de gráfico, né? E nesse caso, vamos ver se era um gráfico difícil ou fácil de interpretar. Pelo jeito não foi tão difícil, mas vamos ver juntos. 126. No quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos, né? Então, por exemplo, estratégia 1. Um habitat mais instável e imprevisível. Potencial biótico muito elevado, né? Lembra que potencial biótico é a capacidade de multiplicação de um ser. Duração de vida curta e com reprodução precoce. Descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno. Tamanho da população, variável. Então, tudo dá a entender que na estratégia 1, eles escolhem um habitat mais inseguro, mas para conseguir se manter naquele habitat, eles reproduzem muito rápido, geralmente muito cedo, porque mesmo que muitos deles vão morrer, isso faz com que muitos existam e naturalmente a chance de sobrevivência aumenta por ter uma quantidade muito grande. Na estratégia 2, ele fala mais estável e previsível, potencial biótico baixo, duração da vida longa e com reprodução tardia, descendentes poucos e com tamanho corporal maior, e tamanho da populacional constante. Então, o que ele diz? É uma população mais, vamos dizer assim, trabalha num ritmo mais, vamos dizer assim, previsível. Escolhe um habitat mais seguro, mais previsível. Com isso, ele consegue viver mais. Com isso, ele consegue reproduzir mais tarde, sem com isso afetar a vida deles. Porque pensa só, gente, se uma espécie reproduz muito tarde e ela vive num local onde a chance de morte dela acontece muito cedo, talvez ele morra antes de reproduzir. E se isso acontecer, ele não deixa descendentes. Isso dificulta aquela população de existir, né? Então, para você ter essa opção de reproduzir mais tarde, você tem que viver num local em que viver seja algo mais fácil, né? Com isso, eles geram menos descendentes, já que a sobrevivência deles é maior, não precisa gerar tantos. Investe mais nesse descendente, eles já nascem maiores, né? Enfim, são 2 estratégias completamente diferentes. Bom, aí ele coloca assim: na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas, primeiramente, as espécies que adotam qual estratégia? Então vamos lá. Qual seria a estratégia mais coerente das 2 citadas num ambiente que foi degradado e que ele vai ser reconstruído, ou seja, um processo de sucessão secundária, uma reconstrução de um local que já houve vida antes, né? Bom, segundo o que foi colocado, seria a estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Mas será que realmente faz sentido? Porque produz descendentes menores, mas produz muitos. Então, ou seja, talvez não vão competir por serem pequenos, mas vão competir por serem muitos, e a quantidade vai fazer o ambiente ser disputado. A letra B diz que a estratégia 2, pois essas espécies têm uma longa duração de vida, o que favorece a produção de muitos descendentes. Na verdade, pelo que foi falado, é o contrário, né? Vivem muito, fazem poucos descendentes, logo demoram a deixar descendentes, e a população não cresce tão rápido. Então, você vai avaliar que o crescimento de uma população está associado ao potencial biótico dela. E nesse sentido, a estratégia 1, ela seria mais adequada, né? A letra C diz estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, tá aí, né? O que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Perfeito, é exatamente o que ele queria na questão. Potencial biótico elevado, multiplicação acelerada, consequentemente, colonização mais rápida do ambiente que foi desmatado. A letra D fala que é a estratégia 2, pois essas espécies estão adaptadas a habitats mais estáveis, o que corresponde ao ambiente de uma área desmatada. Pelo contrário, gente, uma área desmatada é um ambiente muito instável. Você não consegue encontrar comida com facilidade, tem um local de abrigo determinado ali, porque aquilo vai estar em constante transformação.
E a letra E fala que a estratégia 2, pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que propicia uma recolonização mais estável. Não, se você quer recolonizar, você quer aumentar o número de indivíduos, então ter uma população mais constante não vai ser algo, vamos dizer assim, coerente com a recolonização. Então, pessoal, puramente uma questão de interpretação. Espero que tenha ficado claro para vocês que a estratégia 1, para a situação perguntada, ela é mais adequada, e o que a letra C fala bate certinho com isso, beleza? Questão 128. Pessoal, essa questão já foi a 37ª mais acertada da prova, ou seja, das 50 foi uma das mais difíceis, né? E de biologia ela foi a 13ª das 16 que nós estamos fazendo aqui. Então, bora lá. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão ilustradas, indicadas por números. Pessoal, perceba uma coisa que eu falei para vocês na aula, quando a gente entrou nesse assunto. É basicamente sobre evolução, sobre você saber as características principais que vai diversificando a vida, gerando os grupos novos. E você não precisa hoje ser aquele mestre do decoreba da botânica e da zoologia, né? Essa questão vai mostrar isso, por exemplo, ó. Segundo ele, ó, a alga verde, aqui no momento 1, embriões protegidos por gametófitos surgiram, e basicamente é isso que caracteriza a formação das primeiras plantas. Logo depois aí surgiram, né, as hepáticas, os antóceros, os musgos, foram as primeiras plantas que já tinham seus embriões protegidos. Aí mais para frente houve uma diversificação 2, que deu origem aos tecidos condutores verdadeiros, ou seja, os vasos condutores. E aí teria surgido as pteridófitas, as licófitas, que foram as primeiras, e depois as pteridófitas mais estabelecidas. Mais para frente, a característica 3, que é formação de tubo polínico, ou seja, o pólen sendo usado para a fecundação, e com isso não é mais necessário que a água permita que os gametas se encontrem. O tubo polínico criado pelo pólen gera o encontro dos gametas, não dependendo da água para a reprodução. Basicamente, isso fez o surgimento das gimnospermas e angiospermas. Bom, as gimnospermas usam o vento para que seu grão de pólen chegue à outra, e a angiosperma ainda desenvolveu o fruto como forma de dispersar sua semente com mais eficácia. Galera, basicamente evolução. Se você perceber, a gente descreveu na aula exatamente esse caminho, e se você entendeu lá essa imagem, ficou tranquila para você. A pergunta: a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número. Qual foi a conquista definitiva? Que a partir dali não existia mais dependência da água. Bom, gente, a maioria das pessoas que fez essa questão marcou a letra B, que seria a característica 2, né? Tecidos condutores verdadeiros. Mas espera aí, galera, tecido condutor verdadeiro, é claro, tornou a vida no ambiente terrestre mais fácil. Mas as plantas que têm isso, as primeiras, que foram as pteridófitas, ainda dependem da água para os gametas se encontrarem. Então ela sempre vai ter que estar no ambiente úmido, que chove muito, então isso não deu a elas independência, né? E na verdade, galera, o gabarito da questão é a letra C, que seria a característica 3, que foi justamente a formação do tubo polínico. Isso quer dizer o grão de pólen gerando um tubo que permite que o gameta masculino percorra esse tubo para fecundar o gameta feminino, quando antes isso acontecia pela água, agora acontece pelo tubo polínico. Isso sim, angiosperma e gimnosperma são as plantas que não dependem mais da água para reprodução, graças à forma como elas se reproduzem, indicadas pelo tubo polínico. Beleza, gente? Foi difícil? Na verdade, depende. Se você tinha esse conhecimento base sobre as plantas, acredito que você acertaria essa questão sem erro, beleza? Vamos seguir. Chegamos à questão 130, tá? A 16ª questão mais acertada da prova e a 10ª de biologia, tá? E vamos ver do que ela fala, parece que é fisiologia, vamos acompanhar e ver se sai tranquilo pra gente, ó. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico, que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá 2 partes que incorporam recentes avanços da nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria da qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. Bom, gente, a ideia então é de um rim artificial, né, que seja colocado no seu organismo, para que assim trabalhe por você e você não precise do processo de hemodiálise, que em geral é muito sofrido, né? Bom, tendo isso em vista, vamos lá. O dispositivo criado promoverá diretamente a
Letra A, remoção da ureia. Letra B, excreção de lipídios. Letra C, síntese de vasopressina. Letra D, transformação de amônia. E a letra E, fabricação de aldosterona. Gente, a pergunta basicamente é, se você está substituindo, né, um rim original por um rim biônico, ele tem que executar funções de um rim. Então ele vai fazer diretamente a função de um rim, que é o quê? Dentre as 5 mostradas, o que um rim faz? O papel de um rim é a excreção direta de lipídios? Na verdade, galera, lipídios são moléculas que nós, em geral, trabalhamos, armazenamos, não são moléculas que nós queremos excretar. Isso não é o papel de um rim. Claro que, dependendo de alguns lipídios específicos, podem estar presentes na urina, mas não é o papel direto de um rim excretar lipídios. O rim transforma amônia? Não, gente. A amônia é gerada por suas células, mas é o seu fígado que faz a amônia ser convertida em ureia e ácido úrico, que são excretas menos tóxicos, que podem permanecer por mais tempo no nosso sangue, até que o nosso rim elimine pela urina. Síntese de vasopressina. Pessoal, vasopressina é o hormônio ADH. Quem sintetiza o ADH é o hipotálamo, não o rim. E a letra E fala fabricação de aldosterona. Professor, eu acho que é essa, hein? Eu lembro lá que a aldosterona é um hormônio feito pela suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim e não o rim em si. É uma glândulazinha que age como um chapeuzinho, não é o rim que faz a aldosterona. Então, por isso, não pode ser. Nossa última e única alternativa correta é a letra A. O papel de um rim principal, em termos de excreção, é eliminar os excretas nitrogenados. E a ureia é o nosso principal excreta nitrogenado. Então, se esse rim biônico vai fazer uma coisa diretamente, é eliminar a ureia, beleza? Bom, galera, chegamos aí à nossa questão número 134, a última questão de biologia dessa prova. Essa questão foi a 39ª da prova de ciência da natureza mais fácil, ou seja, foi uma das difíceis, né, já que tem 50, e ela foi a 15ª de biologia mais acertada, ou seja, foi a segunda mais difícil, porque a gente está fazendo 16 questões, né? Então, bora lá. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Então, ele está dizendo assim, a cozinheira estava ali fazendo a comida e tal, e de repente ela percebeu que colocou sal demais. Como é que se tira quando você coloca sal demais? Aí ela teve uma ideia. Colocou uma batata crua, né, ali dentro do caldo do feijão, e depois de um tempo a batata ficou salgada. Aí ela tirou as batatas e completou com água para refazer o caldo do feijão que ela queria. O sal foi absorvido pelas batatas Então, ou seja, o sal saiu do caldo e foi para a batata. Gente, que ideia boa dela, né? Mas a pergunta é, que transporte é esse, né? Em que o sal sai do caldo e entra nos tecidos da batata? Osmose? Pessoal, não pode ser osmose, porque osmose não é transporte de sal, é transporte de água. E a pergunta é, qual é o transporte do sal que foi para a batata, não da água, né? A letra B diz fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida, então está dizendo que as células da batata fagocitaram. 2 erros, gente. Sal é uma estrutura muito pequena que atravessa diretamente a membrana e não precisa ser englobado por uma fagocitose. Segundo, células vegetais não podem fagocitar porque elas têm parede celular. Como é que a membrana delas deformaria para abraçar algo e trazer esse algo para dentro? Impossível. Não pode ser a letra B. A letra C. Exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. Gente, exocitose é colocar para fora. E a pergunta é, como é que as células da batata absorveram? Elas não estão colocando sal para fora, elas estão absorvendo. Não é um processo de exocitose. E se fosse endocitose? Também não seria um processo, um termo correto, porque endocitose é basicamente uma fagocitose, uma pinocitose, que exige a deformação da membrana. E o processo é direto, atravessando a membrana, tá? A letra D, pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. Foi o gabarito mais marcado, mas pelo mesmo motivo da letra B, ele está errado. Fagocitose e pinocitose são processos que envolvem englobar o nutriente e trazer para dentro. Mas isso só é necessário quando aquilo que está sendo absorvido é uma massa muito grande. Quando é uma molécula pequena, um mineral, água, estruturas pequenas, você tem formas de atravessar diretamente pela membrana. Osmose para a água, difusão simples e facilitada para os solutos, transporte ativo quando é contra o gradiente, né? E não pode ser pinocitose também, porque exigiria deformação da estrutura da membrana. E seres que têm parede celular não podem fazer isso. Sobrou para a gente a letra E,
que é o gabarito, difusão, qualquer transporte dissoluto a favor de um gradiente é difusão. A batata tinha uma concentração de sal menor, o ambiente uma concentração de sal maior. O sal quer entrar. É um processo natural, é um transporte passivo. E se os minerais, pequenos que são, conseguem atravessar diretamente as células, é uma difusão. A única diferença que você vai avaliar é, se ele atravessar diretamente a membrana, difusão simples. Se for necessário uma proteína abrir para ele passar, difusão facilitada. Difusão porque o transporte ocorreu a favor de um gradiente de concentração. Você nem precisou avaliar se era simples ou facilitado. Basta ter interpretado que difusão é o transporte de um mineral ou qualquer coisa a favor de um gradiente que não seja água, que seja um soluto, beleza? Pessoal, com isso nós finalizamos a nossa prova de 2019. Eu espero que vocês tenham conseguido responder com facilidade, que ela tenha sido uma prova tranquila de você fazer depois das aulas. Naturalmente, sempre vai ter questões mais complexas, né? Mas a nossa ideia principal é criar fundamentos para que você consiga depois completar com mais facilidade os seus estudos, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter participado dessa aula, por ter me escutado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, beleza? Tchau, gente, até a próxima. Grande abraço, grande beijo a todos.